Olá, boa noite. Estamos começando pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do grupo Gazeta de Comunicação, mas o programa Opinião. Como você observa, estamos num cenário diferente. Estou aqui em um dos saguões do Tribunal de Justiça, saguão do plenário, porque hoje a gente tem a honra de conversar, de entrevistar, fazer um balanço propriamente com o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o desembargador Carlos Alberto da Rocha. Está aqui ao meu lado, ele veio especialmente para nos receber aqui nesse saguão. E, desembargador, boa noite, bom tê-lo aqui. Eu já vou perguntar, já que estamos em tempos pandêmicos, não é? Imagino que, por ser inédito na história do Tribunal de Justiça, pelo menos nas últimas décadas, não é? Uma situação como esta, como está sendo, especialmente nessa gestão que o senhor foi sorteado para lidar com ela, não é? Trabalhar para desburocratizar os processos, fazê-los andar e fazer a justiça acontecer no estado de Mato Grosso. Muito bom tê-lo aqui no programa Opinião. Boa noite. Obrigado. Eu que agradeço em nome do Poder Judiciário essa oportunidade de manifestar. E o início já está aqui. Estamos gravando aqui, no próprio Tribunal de Justiça, exatamente em virtude da pandemia, né? Antes era tudo mais fácil. Vai para o estúdio, vamos gravar tranquilo, e aqui não, nós temos todo esse cuidado. Mas a pandemia, a gente tem falado sempre, se é que algo bom a pandemia nos proporcionou, foi esse lado de avanço tecnológico. Esse avanço inesperado, de uma forma tão repentina, tão brusca, que nós tivemos que proporcionar ao Poder Judiciário. Nós vimos, e aqui eu falo nós, o Poder Judiciário Mato Grosso, mas o Brasil inteiro, todos os tribunais, lutando para que tudo fosse eletrônico, mas com uma programação ao longo de um ano, 5, 10 anos. E nós tivemos que proporcionar todo esse avanço em questão de meses. E foi o que ocorreu, né? Nós conseguimos praticamente digitalizar todos os processos do Poder Judiciário. Tudo que passou a tramitar no Judiciário de forma eletrônica. Então, esse, eu acho, foi o avanço maior. O Judiciário digitalizado eletrônico. O senhor acha que daqui a pouco, se Deus quiser, essa pandemia passa, não é? E aí, como se aprendeu, se tirou de proveito essa questão da informatização, não é? O senhor acha que isso tende a continuar, vai continuar? Eu acho que isso aí não tem mais volta, né? Eu acho que não há mais volta nesse ponto. Já era o objetivo de muitos anos de se tornar tudo eletrônico. Já era o objetivo. Só teve uma Acelerou, né? aceleração maior, certo? E nem tudo que conseguimos fazer estava nesse projeto tão rápido, né? Um dos pontos principais aqui, sessões de tribunais, audiências, tudo por vídeo. Tudo por vídeo, né? Nós já tivemos experiências há 1 ano, 2, de fazer uma audiência, pessoas estando na Bahia, estando fora do país, né? Mas era em caráter experimental, era em processo específico, né? Um réu preso e que estava em outro estado e precisava fazer. Então eram coisas pontuais. Hoje não. Então isso que você fala é um novo normal, né? Então isso veio para ficar. Não há. Que as audiências, elas tendem a acontecer de forma online, porque a gente fala da informatização, os processos acabam sendo, né, desengarrafados ali, descongestionados propriamente. Mas as audiências propriamente, isso não traz prejuízo ao debate, às discussões, não é? A gente viu recentemente o Supremo Tribunal Federal discorrer sobre essa questão aí lá do Congresso, reelege ou não reelege, permite ou não permite a reeleição. Se a situação ocorresse de forma
presencial, a discussão, os embates, ou até para clarear um pouco mais, oferecer novos rumos, os rumos seriam diferentes em tratando de uma situação presencial. O senhor acha que mesmo para a questão de audiência, será um novo normal? Será um ganho? Essa é a discussão maior. É o que a gente fala, não precisa ser nem no judiciário, né? Mas uma empresa, quando o diretor vai conversar com o seu empregado, ele conversa o quê? O olho no olho. Quando você vai tratar um contrato, o comprador, o vendedor, é o olho no olho. É muito mais fácil do que pelo vídeo. Não tem a menor dúvida. Isso não há dúvida. Provavelmente nós ainda teremos o presencial, certo? Mas não será talvez o usual, o normal. Nós vamos ter. O carro-chefe vai ser o quê? Por vídeo, certo? Isso vai representar economia. Muita economia e a facilidade. O advogado mesmo hoje, ele luta muito para que seja presencial. E uma das coisas que tem tido discussão em CNJ, em STF, é as audiências de custódia. Certo? De custódia. Por quê? Olha, a audiência de custódia, por que ela foi planejada, por que ela é feita? É feita exatamente para ver se o preso não foi torturado, se ele não está sendo ameaçado de alguma coisa, ele não está sofrendo algum ato ali para que ele confesse e tal. Então, está na presença do juiz, está na presença do advogado, do promotor, então está ali junto, então está todo mundo vendo. E pelo vídeo, não, certo? Então, fica uma certa dúvida se isso está ocorrendo ou não. Mas aí nós vamos o quê? Nós vamos dar desconfiança de quem está lá junto com ele. É um policial civil, um policial militar, nós já estamos começando a desconfiar dele, desse profissional. Olha, tem que ser o contrário, nós temos que confiar nessas pessoas. Um tribunal do júri é uma outra questão que se discute muito. Sim. O jurado está sentado ali olhando para o réu. A testemunha está falando para os jurados, né? Então é uma outra questão. Então esses avanços, eles ainda serão mais lapidados, ainda vão sofrer algumas modificações, né? Talvez uma câmara de 360 graus venha a resolver, né? Ou um caso específico para ter presencial, né? Então, porque hoje tudo está sendo feito assim, por quê? Porque nós estamos numa pandemia, então nós temos que preservar a vida de todo mundo. Então, por pior que seja, nós temos que preservar, né? Então vamos manter dessa forma. Tá certo, estamos conversando aqui pelo canal 22, TV Pantanal, com o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, presidente do Tribunal de Justiça, cujo mandato de presidente termina agora, no final do ano. Estamos já nos últimos dias do seu mandato, eu queria que o senhor, então, dissesse, esse é o principal, porque isso foi como eu falei, né, algo inédito, não se esperava quando o senhor lá, no começo de 2019, que viesse uma pandemia. O que o senhor aponta como o seu marco nessa gestão aí de presidente? Bom, a pandemia, ela não permitiu que a gente concluísse todos os projetos, né, que nós tínhamos planejado. E, da mesma forma, todos os presidentes que ficaram esses 2 anos tiveram um ano difícil, muitos projetos não avançaram. Então, o que nós tivemos um avanço muito maior? Foi nessa parte de eletrônico, onde nós pudemos. Junto com isso, nós pudemos ver um outro lado, que também nós trabalhávamos ao longo do tempo, como ia ser instituído, que é o teletrabalho, né? Teletrabalho. Todo mundo nos gabinetes, na secretaria, o advogado indo, e isso também houve uma mudança, né? Hoje nós temos, nós já estávamos, um dos projetos, um dos avanços, foi que nós começamos a fazer as secretarias unificadas.
Nós sabemos que você tem primeira vara, segunda vara, terceira vara, e cada um tem uma secretaria, cada um tem o seu servidor. E nós começamos a unificar isso, uma coisa só. Então, a secretaria vai trabalhar para todas as varas, vai trabalhar numa forma numa linha de produção para todos os processos, para todos os juízes, igual, né? Então, isso era um projeto que ia se desenrolar ao longo de 2020. E ele foi atropelado pela pandemia. Era otimizar. Né? Exatamente, certo? Então, hoje, nós não fizemos isso, mas conseguimos dar um avanço no processo eletrônico, com os servidores trabalhando em casa. Nós tínhamos no início, antes da pandemia, circulavam em média 3.000 pessoas no Fórum de Cuiabá. Fórum de Cuiabá. Hoje, depois que nós já reabrimos, né, ele tá aberto, muitos trabalhando aí no teletrabalho e tal, mas o fórum reabriu. Hoje nós temos, em média, 150 pessoas por dia no Fórum de Cuiabá, advogado, parte circulando. Quer dizer, nós temos, diminui para quê? Para 5% do que circulava no dia a dia. Né? Então, bem, o meu companheiro aqui do programa, professor Lorenberg Alves, está no estúdio e tem uma pergunta. Lorenberg sempre aqui conosco, sempre meu parceiro, todas as noites. Tem uma pergunta para fazer, a primeira pergunta dessa noite para fazer para o senhor. Boa noite, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. É uma honra, um prazer e uma alegria tê-lo no nosso bate-papo no programa Opinião. Eu gostaria muito da primeira pergunta, lembrar aqui que no dia 20 de fevereiro, o senhor foi eleito presidente do Colégio de Presidentes dos Tribunais de Justiça, o chamado CODEPRE. Naquela oportunidade, o senhor chegou a dizer, entre aspas, temos que ter voz no meio político porque o poder judiciário está sendo sufocado. Fecham aspas. Eu gostaria muito de fazer 3 perguntas a respeito desta frase. A primeira pergunta, por que o poder judiciário está sendo sufocado? A segunda questão, quem está sufocando o poder judiciário? Terceira questão, ter uma voz no meio político é suficiente para que o poder judiciário deixe de ser sufocado? O que eu quis me referir é que nós sabemos que o poder judiciário, a todo instante, as pessoas que sofrem que tem qualquer situação que vão procurar justiça, qual é a primeira frase que se diz? Seja num crime, seja numa reintegração, eu quero justiça. Nós queremos justiça. Tudo se encaixa no justiça. Tem coisa que nem está no Poder Judiciário. Ainda vai passar por uma apuração na polícia, ainda vai passar uma apuração no Ministério Público. Então, o Judiciário está sempre sendo sufocado, está sempre todo mundo querendo algo mais do Poder Judiciário. É o mais cobrado. É o mais cobrado. E às vezes não depende nem dele. Né? Eu vi, esses dias atrás, se falava de uma instituição que teve um determinado problema e se colocou a foto do Poder Judiciário. Quer dizer, não tinha nem nada a ver com o Poder Judiciário. Tinha chegado ainda? Não, nem era. E se chegasse é muito mais problema, mas não tinha nem a ver com o Poder Judiciário, certo? Mas estava lá, estampado, né? Então, quer dizer, é um sufoco e nós temos visto que isso tem um lado político também da coisa. O Judiciário, ele quando alguns membros, né, não falo Mato Grosso, estou falando no Brasil inteiro, né, se aventuraram no meio político para estar lá, o Poder Judiciário ter uma voz, os magistrados terem uma voz, isso ficou muito difícil, porque o magistrado não é talhado para o lado político. Então nós teríamos que ter uma voz política, pelo menos. Né? Pelo menos alguém que mostrasse, não para fazer trabalho para o Judiciário, mas mostrasse o que é o Poder Judiciário. E isso, infelizmente,
o magistrado não tem esse lado político. Ele sempre aprendeu o quê? A caneta, escrever, assinar e decidir, né? E não fazer essa política. Desembargador Carlos Alberto, como o senhor define hoje, especialmente na sua gestão, não é, a relação do Tribunal de Justiça de Mato Grosso com o Conselho Nacional de Justiça? Ele sempre foi harmonioso, mas parece que está mais suave nos últimos tempos aí. Ou eu estou enganado? Você está enganado em estar mais suave. Suave no sentido da boa relação. Sim, sim, sim. Nós passamos, quem é daqui, Mato Grosso, há anos sabe, nós passamos por várias turbulências com o CNJ, né? E nós conseguimos, ao longo desse tempo, mostrar ao CNJ que nós não éramos aquele patinho feio, nós não éramos aquela instituição que era pilhada, era denegrida por vários setores. Então, ao longo desse tempo, e aquilo lá serviu, foi um aprendizado para nós mesmos. E estamos mostrando no dia a dia para o CNJ. Olha, o tribunal tem feito todo o seu trabalho interno digno, como deve ser feito. O Tribunal de Justiça tem sido parceiro do CNJ com todos os projetos. Então, esse relacionamento, e eu tenho dito sempre quando eu me reúno com o conselheiro, com o presidente do CNJ, hoje a corregedora, né, nacional, que o CNJ mudou muito aquela visão que ele tinha lá atrás de só punir. Ele passou o quê? A conversar, a instruir, a dar direção. E os tribunais começaram a compreender que era esse realmente que deveria ser o início dele. Mais. Exato. E trouxe uma forma de conversa, né? E nós, o Tribunal de Justiça, aprendeu muito nos últimos anos, graças a Deus, e hoje nós temos sido parceiro. Vários projetos vêm a Mato Grosso para poder lançar e servir até de exemplo. Isso para nós é muito bom. Muito bem, estamos conversando aqui no programa Opinião com o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E vamos para um breve intervalo comercial. Já já a gente volta aqui direto de um dos sagões do Tribunal de Justiça aqui do estado de Mato Grosso com o presidente do TJ. Fica aí, é um instante só. Estamos de volta com o programa Opinião, aqui na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Está estranhando, né? Pois é, o ambiente aqui é diferente do estúdio que você está a nos assistir diariamente. Estou aqui em um dos sagões do Tribunal de Justiça, no saguão do plenário do Tribunal de Justiça, aqui entrevistando o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que é o presidente do TJ, aqui, cujo mandato termina agora, uns dias aí, para dar lugar aí à doutora Maria Helena Povas, que será, né, que já foi, inclusive, eleita próxima presidente do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça que passa por uma transformação digital. Era da tecnologia, já falamos sobre isso, doutor, mas os processos, por exemplo, físico, estão com uns dias, talvez até minutos, horas, né, contados, porque eu tive informação pela sua assessoria de comunicação, mais de 1 milhão de processos aí, dos mais diversos. E eu queria que o senhor falasse sobre essa inteligência também artificial e esse passo, porque dentre os tribunais de justiça do país, o de Mato Grosso é um dos que está mais avançado, se não o mais avançado. Nós temos tivemos essa felicidade da digitalização. Os processos entravam no eletrônico, né? Os novos, mas só que nós tínhamos milhares de processos ainda físicos. E para entrarmos nessa era digital, nós precisávamos transformar no físico no eletrônico. E nesse período todo isso foi possível.
E nós temos o nosso museu aqui, onde é guardado aqueles processos antigos, né? Onde se fazia tudo, ata, audiência na caneta, com pena, com tinta, e estão guardados. E nós estamos esperando o último agora a ser digitalizado. Esse aí também será histórico. Previsão para quando esse último aí? Eu espero o quanto antes. Nós estamos com 99, deve estar 99,78%. Ou seja, é 0,3, zero pouco, né, que nós temos. Se eu não estou enganando, não chega a 2.000 processos, 1.000 processos que nós temos. Então é questão de dias mesmo, né? Então, como nós temos, apesar do tribunal entrar em recesso a partir do dia 18 de dezembro, né, nós temos trabalho até dia 30 de dezembro. Então, ainda há essa possibilidade Tem esperança na sua gestão. Exatamente, tenho toda essa esperança, né? E aí, já partindo para um outro lado, hoje nós temos um robozinho, né? Quem entrar lá no nosso site vai ver, aonde ele vai fazer pergunta para esse robozinho, o robozinho já vai responder para ele. Já chama o robozinho, é o TJ, né? E ele já vai responder. Nós estamos tentando deixar, né, a equipe está tentando deixar ele mais inteligente do que ele é, para ele poder responder a tudo que for perguntado. Nós temos hoje sistema de busca para penhora já direto, desenvolvido junto com o CNJ. E outros projetos que estão vindo aí, tudo na base do robozinho, da informatização, tudo passando por aí. Muito bem, vamos ao estúdio? Vamos ao estúdio da TV Pantanal, do programa Opinião, com o espaço para o Lorenberg Alves fazer sua última pergunta dessa noite, nesse terceiro bloco. Professor Lorenberg, seja à vontade, o desembargador está aqui ouvindo o senhor. Presidente, vivemos hoje ainda sob o signo da pandemia. Vidas foram ceifadas, famílias em lutos e desemprego. O senhor poderia nos falar um pouco sobre o trabalho desenvolvido e articulado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso no combate à pandemia? O Poder Judiciário não ficou alheio ao combate à pandemia também, né? Nós tivemos muito trabalho em face da pandemia, mas nós tínhamos o nosso público interno, né? Nossos servidores, magistrados, que precisavam também ser alertados e ter os cuidados. Então, nós desenvolvemos campanhas internamente para esses servidores. E externamente também participamos de várias campanhas nesse combate à pandemia. Nós podemos dar vários exemplos. Além de campanhas publicitárias mesmo, foi direcionado valores daquelas penas alternativas que é arrecadado, determinadas comarcas direcionaram o dinheiro para a compra de equipamentos em determinados hospitais daquela comarca, daquela cidade, daquele município. Em outras foi encaminhado para a questão da cadeia pública, né? Para evitar uma pandemia entre presos. Então, de várias formas, nós também ajudamos no combate à pandemia no nosso estado. E não parou, né? Pelo menos no começo, os trabalhos não pararam. Não, nós não paramos. Eu acho que talvez tenha sido o poder que, além de não parar, conseguiu ter um avanço muito grande, né? O judiciário, ele, apesar de fechar as portas no dia 20 de março para a circulação, a partir daquele momento ele começou a trabalhar de forma remota, né? Cada um na sua casa ou no seu escritório, e ele continua a produzir da mesma forma. A incidência de casos de Covid dentre os servidores do Tribunal de Justiça foi alta, foi além daquilo que se imaginava, ou esteve dentro do controle e não teve grandes problemas? Desde o início nós formamos
uma comissão do Covid, desde o início, para acompanhar. Independente do Estado, né, o Executivo ter aquele comitê, acompanhamento, nós formamos um internamente para acompanhar servidores e magistrados do Poder Judiciário. Nós tivemos, o nosso servidor esteve dentro daquela faixa, aquele percentual que vinha abrangendo todo o Estado. Então nós não tivemos nenhuma incidência mais ou menos. E a gente sabe que quando começamos a voltar, havia algum contágio, já suspendimos aquele retorno, voltávamos à etapa anterior, que é exatamente para não deixar disseminar de forma maior, né? Desembargador Carlos Alberto da Rocha, eu pedi até para o senhor, vou explorar aqui os poderes de síntese para a gente abordar mais uns 2 ou 3 temas aqui antes de encerrar. O senhor acredita que estamos já vivendo a tal segunda onda a propósito da pandemia? E se acredita, o senhor pensa o que exatamente sobre o chamado lockdown, uma vez que isso já foi praticado na chamada primeira onda, em vários lugares do país, alguns lugares foram contestados, inclusive na Justiça. A Justiça se manifestou de várias formas, não é? Ora a favor, ora contra. Queria que o senhor se posicionasse, primeiro, se o senhor acredita que já estamos na segunda onda e a sua opinião sobre o chamado lockdown ou a restrição mais ácida, né? Aquela mais severa. Eu acho que não estamos numa segunda onda. Eu me filio àquela corrente que tem dito que muitas pessoas ficaram durante 9 meses dentro de casa. E chegou a um ponto agora que cada um passou a se sentir insuportável aquela situação. E começaram a sair. Então, essas pessoas estão sendo afetadas agora. Nós sabemos que 9 meses a maioria ficou em casa. Isso é consequência. Então. É uma consequência, certo? Eu mesmo estou aqui hoje. Eu sou um desses, que eu não saía. Amanhã eu estou me arriscando a poder pegar, mas eu estou saindo agora. Né? Então eu não deveria. Se eu continuasse lá, eu não faria parte dessa estatística, mas hoje eu saí. Então eu já estou dando uma chance para o azarzinho lá do bichinho. Né? Mas se cuidando, tem como fazer? Não, tem, sim, mas a gente nunca sabe, porque não é só o contato físico aqui, né? É uma maçaneta, é um botão de elevador, é alguma coisa, é tudo. Né? Então a gente, às vezes, por todo cuidado, às vezes passa alguma coisa. Aqui no município de Cuiabá, teve no estado de Mato Grosso propriamente, né? E governo do estado e prefeitura de Cuiabá, Natal, primeira onda, houve uma divergência, para dizer o mínimo, sobre o tal lockdown, né? Ou sobre as decisões que cada um tomou. O governo tomava uma, a prefeitura tomava outra, não é? E sobre o lockdown propriamente, o senhor acha que, inclusive o próprio desembargador Orlando Perry teve que intervir, porque foi acionado, concedeu liminar a favor naquela ocasião do município de Cuiabá, mas e aí? Como lidar com isso, sendo que temos o assunto de novo aqui, então, continuam aumentando os casos de proliferação, e qual que é não é nenhuma, é um conselho, né? É uma forma de quem está vendo de fora. Sim. Como lidar com isso? Mas nós não tivemos o lockdown em Cuiabá ou no estado de Mato Grosso, não tivemos o lockdown. O lockdown é o fechamento de tudo. É a paralisação. Sim, exatamente. E eu participei muito nesse período, porque muito se discutia. Era uma ação sendo proposta em Rondonópolis, outra em Cáceres, outra em Cuiabá, né? E até que se centralizou, e essa é dos avanços dentro desse assunto que nós falamos, a vara de saúde que foi criada para o estado de Mato Grosso. Essa vara de saúde, hoje vamos voltar ao lockdown, eu já falo sobre ela. Ela conseguiu dar um direcionamento para o município, para o estado, sem precisarmos entrar no lockdown. Olha, você pode fechar uma academia, é necessário, porque lá ninguém faz academia de máscara.
Isso é uma lógica. Você tem que fechar o esporte, por quê? É contato. Aglomeração. Um cinema, porque todo mundo fica num lugar fechado. Então, quer dizer, mas ninguém ficou proibindo de trabalhar. Aí vem aquele outro lado. Mas o judiciário sempre se metendo nessas coisas. Ué, mas espera aí. O judiciário, ele só se mete quando ele é provocado. Nós não ficamos indo lá na TV. Vocês têm alguma ação aí? Não. Procurando. Você tem alguma coisa de saúde? Não. Chegou, nós temos que decidir. Certo? E é o que nós fizemos. Então, pelo menos, o que é o lockdown nós não tivemos em Mato Grosso. Mas precisou ter o quê? Uma interferência. Nós tivemos lockdown, se eu não estou enganado, só em Cáceres. Mas o próprio município decretou, que chegou a um nível tão alto, certo? Que tudo foi proibido. Se eu não estou enganado, foi o único, né, que foi feito e não precisou nem do judiciário. O próprio município decretou. E aí, voltando lá na vara de saúde que eu tinha dito, você pediu a síntese, eu estou tentando ir na síntese. Mas a vara de saúde, eu tenho perguntado, principalmente para os jornalistas, né? E nós temos muitos críticos, não só no meio jornalístico, mas a questão da vara de saúde. Você que está no meio, quantas notícias você tem visto, ouvido nesse último ano sobre a questão de saúde? Olha, não questão interna do hospital lá, não. Mas olha, tem uma fila de espera para home care, tem uma fila de espera para cirurgia. Você não viu nesse último ano. Você não viu. Pois é, não se ouviu, mas... Não, o problema da saúde, estou dizendo que nós temos que atacar. O problema interno, faltou um medicamento, aí não é problema da vara de saúde, é um problema interno, Secretaria de Saúde, município, Estado, é outra coisa, não tem nada a ver com a gente. Mas eu estou dizendo aquilo que se falava de uma fila de espera, de um remédio que não tinha, de um leite da criança. Você não viu nos últimos meses. E esse, doutor Carlos Alberto, é um dos assuntos que vou usar como gancho essa fala sua aí. Judicialização. O Estado sempre reclamou, né, que mas é muito alto o valor, a gente paga muito, o ex-governador dizia isso, o atual governo também argumenta isso. Como que o senhor observa que continua, o sujeito precisa de um remédio, não encontra na rede pública e até privada, ele entra na justiça, aquela história de que a justiça serve para tudo, especialmente aos olhos do leigo, que acha que a justiça é o Superman, que é o Clark Kent, não é? Eu queria que o senhor avaliasse essa questão da judicialização, se tem aumentado, se tem reduzido, e a que se deve isso, que nunca cessa, que nunca se... Quando nós iniciamos a tratativa com o governador para fazer essa vara, e que ele teria que participar também, porque nós não temos a quantidade de servidores, e outra, nós tínhamos que ter uma ligação direta com a Secretaria de Saúde. Porque não adianta o juiz dar liminar ou dar esse remédio. Esse remédio não tem. Mas o que adianta a ordem do juiz não vai ser... Não, o que nós queríamos é essa interligação. Olha, na hora, você judicializou, certo? Não precisava, porque o Estado tinha que dar. O Estado já tinha que fornecer. Ele só vai judicializar porque o Estado não deu, certo? E hoje acaba judicializando, mas nós estamos tendo esse mecanismo que você acabou de falar, tentando acabar com isso, que é para o Estado fazer o seu papel, sem precisar do judiciário. E essa é uma das funções da vara de saúde, entendeu? Cobrar. Nós estamos cobrando deles. Olha, nós não queremos ter vara de saúde, certo? Eu quero esse juiz para tratar de outra coisa. Cada um cumprir seu papel. Exatamente. E isso foi a colocação que eu fiz para o governador na época. Olha, nós vamos fazer, certo? Mas vocês têm que aprender a fazer sem nós. Tá certo, olha, o tempo voa, a gente tem que encerrar aqui a entrevista. Estou conversando, ou pelo menos conversei até agora, não é? Nesses 3 blocos, direto aqui do saguão paralelo ao plenário do Tribunal de Justiça, com o presidente do TJ, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que me recebeu aqui, com toda a sua equipe, não é? A quem eu agradeço. Eu queria que o senhor, nesse instante final, já que hoje é 24, noite de Natal propriamente, não é?
deixar sua mensagem ao povo mato-grossense, especialmente ao telespectador aqui do programa Opinião da TV Pantanal. Bom, primeiramente é um prazer ter conversado com você, com todo o público e prestado conta de uma parte, né, do que foi feito, do que é o judiciário. Esse acesso nós vamos, acho que, intensificar doravante, pelo menos na nossa administração. Foi assim que tentamos com a imprensa, e a imprensa podendo passar à população as realizações do Poder Judiciário, os funcionamentos. E num dia como o de hoje, eu só tenho a agradecer a tudo que foi me proporcionado, que cada um de nós, mato-grossenses, que tenhamos um Natal, ainda que não seja daquela forma que desejamos o ano inteiro, mas que ele sirva para uma reflexão, para que venha um ano novo diferente, que 2021 a gente consiga realizar todos os sonhos deixados em 2020. Então, um Feliz Natal a todos e um ano novo próspero, com muita saúde, muita paz. Amém. Esse, o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, que está deixando a presidência do Tribunal de Justiça agora nos próximos dias, quando assumirá aqui o comando a doutora Maria Helena Póvoas. Muito obrigado ao senhor, viu, por nos receber aqui. O distanciamento aqui, mais de 1,5 m, porque ele também é muito cuidadoso com isso e nós também. Muito obrigado por ser nossa audiência nesta noite também aqui, viu? Obrigado a Mariane também, a toda a comunicação aqui do Tribunal de Justiça, que nos deu total apoio aqui, a estrutura para que a gente pudesse, então, fazer essa entrevista aqui com o presidente do Tribunal de Justiça. A você que nos assiste, uma ótima noite, uma noite de Natal feliz, um Feliz Natal esplendoroso. Que Deus, menino, esteja no coração de cada um de nós, que seja um Natal de justiça, nos preparemos para um 2021 também de justiça, a justiça dos homens e a justiça divina. Que Deus nos proteja. É isso. Uma ótima noite, fica bem, fica com Deus também. Ok, estamos de volta aqui pela TV Pantanal, nesse 24 de dezembro de 2020. Boa noite a você que se liga aqui na TV Pantanal, em qualquer canto. Você que nos assiste também pela internet, na página no Facebook da TV Pantanal, ou até mesmo no www.gazetadigital.com.br. Muito obrigado pela sua audiência, né? Lembrando que essa entrevista, ela vai, depois, né, do término, ela estará disponível no YouTube, no nosso canal também da TV Pantanal. O desembargador Carlos Alberto da Rocha termina seu mandato agora, no final deste mês, não é? E aí, no ano que vem, já teremos um novo presidente. Na verdade, uma nova presidente, doutora Maria Helena Póvoas. O senhor vai deixar a casa, vamos chamar assim, de que forma, do ponto de vista da organização administrativa ligada aos servidores da Justiça mato-grossense? Por exemplo, RGA, essas questões que sempre são alvo aí de discussões junto à Assembleia Legislativa, ao próprio Executivo. Como ficará aí a casa nesse sentido? Bom, nós dependemos sempre do orçamento do Estado, né? O tribunal, ele arrecada uma parcela só própria, que é para utilização na compra de material, nas suas obras, construções que ele faz.
O restante advém da arrecadação do Estado, então, através do orçamento. Esse orçamento, ele sempre começa a ser discutido no mês de outubro, novembro. Então, ele já vem sendo discutido. Já foi encaminhado para a Assembleia, né, esse nosso orçamento, e a nova administração já está ciente, já está acompanhando também. A Dona Maria Helena já teve até reunião com o governador, Assembleia, para continuar discutindo. Então, em termos de orçamento, ele vem na forma como é necessária para o Poder Judiciário. Necessário não, nós precisamos sempre mais, mas sempre respeitando a arrecadação do Estado, o problema que o Estado atravessou. Antes era fácil de fazer o cálculo. O Judiciário tinha 6% da arrecadação do Estado. Isso acabou, modificaram a lei. Então hoje não é mais 6%. Hoje tem que se discutir qual é o valor que se precisa para manter o Poder Judiciário. E aí é quando fica geralmente esse diálogo, essas tratativas com o Executivo. Mas está tudo encaminhado. O RGA foi encaminhado à Assembleia, está lá tramitando, né? Não depende mais do Poder Judiciário, depende da Assembleia Legislativa e depois do governador se ele vai ou não assinar essa lei que trata exclusivamente do Poder Judiciário, né? Salário todos em dia. A questão previdenciária, assim, há uma discussão de uma reforma lá na Assembleia, inclusive nesse fim de ano, é uma pauta bastante discutida lá. E aí, uns discutem, eu sei que houve um substitutivo agora também nesses últimos dias, e aí há reclamações, mas beneficia mais o Ministério Público e também o Tribunal de Justiça em detrimento daqueles que realmente precisam. Eu queria uma avaliação do senhor bem honesta, né, em relação à percepção sobre a previdência aqui dos servidores do Tribunal de Justiça. Sim, nós temos a previdência nossa idêntica à dos servidores. Não tem nenhuma vantagem a mais. Eu tenho ouvido nos últimos dias discussões em termos de quando é que se aplicaria ao Judiciário e ao Ministério Público. Qual é a data que prevaleceria, certo? Se era 1998 ou 2003. Essa discussão. Agora, em termos de valor, não tem diferença, igual, não há nenhuma diferenciação para o magistrado, o Ministério Público, nada. Isso aí é uma discussão que não sei de onde acaba surgindo, né? Mas sim o ano que passaria a ter a possibilidade de aposentadoria, certo? E hoje nós sabemos que a aposentadoria, no mínimo, ele vai ter que ter 60 anos de idade, 35 de contribuição. Então, se for 2003 ou for 98, pouco está importante, porque ele tem que cumprir os requisitos. O magistrado não se aposenta com 25 anos de trabalho, não, é igualzinho, certo? Então, pegaram uma data e veio a discussão. Mas nós estamos igual a todo e qualquer trabalhador, todo e qualquer servidor público, da mesma forma. Bem, vamos ao estúdio da TV Pantanal, lá no Alvorada, já que estamos aqui no Tribunal de Justiça, aqui no saguão do plenário, conversando com o desembargador Carlos Alberto da Rocha, mas lá no estúdio está o nosso colega professor Lorenberg Alves, que tem mais uma pergunta para o senhor. Bora ouvir. Presidente, no dia 30 de julho, na abertura do seminário Democratização, o Acesso à Justiça, promovido pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, o senhor afirmou, entre aspas, somos o país do carnaval e do futebol, da pluralidade, mas somos também o país da intolerância. Os episódios de agressão e privação de direitos notificados pela imprensa ou registrados nas páginas dos processos judiciais são apenas a face mais visível do sofrimento de milhões de pessoas discriminadas
diariamente por gênero e orientação sexual. Fecham aspas. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito desse trecho da fala do senhor. Bom, nós temos visto, não é de hoje, não é de agora, há muito tempo, intolerância de toda e qualquer forma, né? É questão de criança, é questão da mulher, é questão do negro, é questão do índio, de tudo, né? E o judiciário não pode ficar alheio a isso. Só que todo mundo, até voltando na pergunta lá atrás, que foi respondida, o judiciário é cobrado, às vezes, ainda sem ter chegado ao seu conhecimento. Mas o judiciário não pode ficar alheio a isso tudo. Ele tem que mostrar à sociedade a sua decisão. Mas, independente disso, ele tem que trabalhar como ele trabalha internamente e externamente com esses temas, certo? Que é da intolerância. O judiciário, principalmente, faz campanha a questão de homofobia, a questão da agressão à mulher, né? O judiciário tem feito isso. Então, uma forma do Poder Judiciário também estar engajado, né? E mostrar que nós não podemos tolerar essas discriminações, essas agressões que existem no dia a dia e toda hora estão sendo noticiadas. O senhor não acha que o momento político pelo qual passa o país, onde o politicamente correto está cada vez mais explícito, houve um tempo que não era tanto assim, que se podia fazer uma brincadeira com mais naturalidade, sem a intenção de se ofender, e hoje qualquer tipo de declaração que se faz já vira ofensa, daí vira um processo, isso quando não vira briga e coisas piores. Que análise o senhor faz desse momento político aflorado nos últimos 2 anos, não é? A gente percebe isso, onde o politicamente correto está à flor da pele. Eu tenho dito sempre o seguinte, o cotidiano está muito chato ultimamente, né? O que eu acabei de falar, não podemos tolerar de forma nenhuma qualquer discriminação, agressão, mas nós temos que saber quando é dito de alguma forma. Eu sempre lembro, e ele mesmo falava isso há anos atrás, que nós não tínhamos essa repressão tão grande, você apelidava qualquer jogador de bola ali de Pelé, ao Pelé. Que era negro. Não é? E não tinha problema nenhum. Você não tinha conotação de denegrir, de forma nenhuma. Era até uma forma carinhosa. Citando Pelé mais uma vez, há anos atrás, aquele negão é bom de bola. Aquele negão não era uma forma depreciativa, pejorativa, nada. Era uma forma carinhosa. Exato. Então, mas isso veio por quê? Porque se começou a gente ter muitas agressões e na hora de uma defesa, tudo, ela foi pejorativa, mas vinha igual, olha, eu não quis dizer. Então começou a se endurecer muito mais, né? E aí ela evoluiu de uma forma tão grande que hoje se passou a não ter tolerância de forma alguma. Entendi. Certo? Então, dar um outro exemplo para você aqui, que no início eu não entendia muito bem e hoje acho que todo mundo está compreendendo. A questão da cota para os negros. O senhor é contra, o senhor é a favor? Não, eu era contra lá no início. Hoje eu sou a favor, mas amanhã isso aqui vai desaparecer. Por quê? O negro não tinha essa oportunidade. Não é porque ele era burro, porque ele não estudava. Não tem que prevalecer a meritocracia. Mas aí é que está, nós vamos chegar nisso. Nós vamos chegar. Mas hoje você pega a maior parte da população pobre, ela estuda onde? Escola pública. A escola pública hoje, e aí eu posso falar porque eu estudei minha vida inteira em escola pública, só que a época que eu estudei, ninguém ia para a escola, quem ia para a escola particular era o burro.
Era o burro, todo mundo queria escola, era pública. Hoje é o contrário. Todo mundo que está na pública é porque não sabe nada, vai para o particular. Então, ele não tem condições de concorrer com um branco, com quem estudou num colégio excelente. Mas aí já não é uma questão de políticas públicas, porque está em muitos estados, a situação está tão bagunçada, é greve aqui, é greve acolá, é a questão do comportamento também, onde o aluno não respeita mais o professor dentro da sala de aula, é uma série de fatores, isso não teria... Sim, aí é uma série de fatores que nós podemos até discutir, o lado longo, é o lado social que nós vivemos e tal, né? Mas eu estou dando exemplo de coisas que acaba sendo uma discriminação e que você tem que corrigir por um outro lado. Sim. Né? Senão não vai ter... Agora, amanhã, a hora que estiver todo mundo no mesmo nível, você não vai precisar ter mais cota. Mas hoje, eu entendo hoje que é essencial, é necessário. Bem, a gente volta ao estúdio com Lorenberg Alves. O professor Lorenberg tem mais uma pergunta para o senhor, direto do estúdio da TV Pantanal. Vamos ver. Presidente, no dia 11 de outubro de 2018, o senhor foi eleito presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Qual o balanço que o senhor faz do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no que diz respeito ao acesso à justiça? Bom, agradeço a pergunta. Nós precisaríamos de mais um programa para discorrer sobre todo, muito amplo. Mas nós tivemos, apesar da pandemia, nós tivemos a felicidade de uma equipe muito boa. Nós tivemos um presidente e vice-corregedor, uma harmonia intensa. Tanto é que houve até a cogitação de questão de reeleição, tudo. Então, não foi só o presidente. Nós tivemos uma vice-presidente e um corregedor que se uniram em prol de avanços, em prol da melhoria. E nós temos visto que o acesso, muitas vezes, ele é entendido só como um prédio que fica naquele lugar, né? É um avanço do acesso da justiça. E não é só isso. Amanhã, quem sabe, um determinado fórum não vai precisar existir mais, ele vai passar a ser um hospital, ser uma escola, uma universidade, e tudo vai se passar o quê? A ser eletrônico. Então, esse acesso, nesses 2 anos, e aqui forçado até pela pandemia, eu acho que foi talvez o maior avanço que nós tivemos. A população pôde, através do seu computador, através de um celular, de um tablet, seja lá do que for, ela teve o acesso ao Poder Judiciário. Ela conseguiu acionar o Poder Judiciário e ter resposta pelo mesmo meio, através de mensagem, através de e-mail. Então, quer dizer, o acesso da população, eu acho que nós conseguimos atingir quase que 100% hoje. Mas tem um acesso físico, doutor Carlos Alberto, com todo respeito, eu percebo porque o próprio Tribunal de Justiça tem um programa, ou pelo menos tinha, acho que ainda tem, que é o Ribeirinho Cidadão. Eu tive, enquanto jornalista, a oportunidade de participar de uma das edições, descer esse rio Cuiabaí, e muita gente ali desprovida até da tecnologia, às vezes até de energia elétrica, ou conhecimento propriamente, né, de lidar com o computador. Aquilo ali, eles recebiam como se fosse a maior maravilha do mundo, não é? Então, esse acesso físico à justiça propriamente, pegando carona aí no que o Lorenberg perguntou, ele não parece assim tão próximo, né, como aquele que tem o celular na mão, que tem a tecnologia, que mora aqui na cidade, não é? Esse tipo de trabalho aí, o senhor acha que ele vai ter que perdurar por um bom tempo até que esse pessoal seja provido realmente de tecnologia, por exemplo? Vai, e nós estamos exatamente agora, nesse instante, nós temos o Ribeirinho Cidadão e agora nós temos o Araguaia também. E a nossa intenção era esse ano, mas a pandemia não permitiu, era fazer o lado de Cáceres, o lado do Paraguai. Eram fazer três regiões.
E agora mesmo está tendo o Araguaia, aonde esse trabalho não vai deixar de ser feito. Com toda a tecnologia que a gente tem, com tudo digital, eletrônico, esse trabalho Vai continuar. ele tem que continuar obrigatoriamente, porque o que você está falando não é só a questão de ter uma torre e ter internet, é a condição daquelas pessoas, certo? É o conhecimento que elas têm. Muitas vezes elas estão isoladas, né? Então, o juiz indo lá com todo aquele serviço vai surtir o efeito. Então, esse é um trabalho que eu tenho certeza que não vai ter que ser físico sempre. Muito bem, estamos aqui conversando no Opinião com o desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha, presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A gente dá mais um break comercial, né? Mais um intervalo aqui, e daqui a pouco a gente volta com o último bloco, entrevistando aqui o presidente do Tribunal de Justiça. Fique aí, a gente volta já já.